Guardava as sobras, guardava em marmitas velhas que trazia de casa, escondia no fundo da despensa atrás dos pacotes de macarrão que ninguém usava. Quando o relógio marcava 6 da tarde e chegava a hora de ir embora, ela colocava tudo dentro da bolsa grande de tecido que carregava e saía pela porta dos fundos. Ninguém percebia. Ou pelo menos era o que ela pensava. Luciana trabalhava naquela casa havia 3 anos. Conhecia cada canto da mansão, cada mania dos patrões, cada detalhe da rotina daquele lugar. Eduardo Almeida era um empresário importante, daqueles que aparecem em revistas de negócios e jantam com gente poderosa. A casa refletia exatamente isso. Piso de mármore importado, lustres de cristal que valiam mais que um carro popular, móveis planejados que pareciam saídos de comercial de televisão. Tudo perfeito, tudo caro, tudo exagerado. Clarice, a esposa, era o tipo de mulher que nunca estava satisfeita. Reclamava da comida, reclamava da limpeza, reclamava de tudo com aquela voz fina e irritante que fazia Luciana apertar os dentes em silêncio. Mas o salário era bom, melhor que a maioria das casas onde ela tinha trabalhado antes. Então Luciana aguentava firme. Precisava daquele dinheiro, precisava daquele emprego e principalmente precisava continuar levando aquelas marmitas sem ser descoberta. Naquela tarde de quinta-feira, enquanto Luciana terminava de arrumar a cozinha, Clarice desceu as escadas com aquela cara de quem estava procurando motivo para brigar. Ela abriu a geladeira, olhou para dentro com os braços cruzados e soltou um suspiro carregado de irritação. Luciana, vem aqui um momento. O tom não era de pedido, era de cobrança. Luciana largou o pano de prato e se aproximou, sentindo o coração acelerar um pouco. Clarice apontou para as prateleiras da geladeira com um gesto dramático. Você pode me explicar por que essa geladeira está sempre vazia? Eu compro comida toda semana e parece que some do nada. Para onde está indo? Luciana engoliu seco. Dona Clarice, eu não sei do que a senhora está falando. A comida que sobra eu guardo direitinho, mas quando é muito pouca, acaba indo pro lixo mesmo. Pro lixo? Clarice ergueu uma sobrancelha. Você tem certeza disso? Porque eu contei as embalagens de frango ontem. Eram 4. Hoje, só tem 2. Pode ser que o senhor Eduardo tenha comido alguma coisa durante a noite, dona Clarice. Eduardo não come de madrugada, Luciana. Ele está de dieta. Clarice cruzou os braços. Aquele olhar desconfiado fixo no rosto de Luciana. Eu não sou boba. Alguma coisa está acontecendo aqui. Luciana sentiu as mãos suarem. Precisava desviar o assunto. Precisava sair dali antes que a situação piorasse. Vou prestar mais atenção, dona Clarice. Prometo. Agora, com licença, preciso terminar de passar as roupas. Ela saiu da cozinha antes que Clarice pudesse continuar, mas sentia o olhar pesado da patroa nas costas. Aquilo não era bom. Nada bom. Se Clarice começasse a desconfiar de verdade, se resolvesse revistar a despensa ou pior, revistar a bolsa dela na saída, tudo estaria perdido. O emprego, o salário e, principalmente, a única forma que tinha de ajudar quem realmente precisava. Eduardo estava no escritório quando ouviu a discussão. A porta estava entreaberta e as vozes chegavam até ele com clareza. Ele não costumava se meter nas questões da casa. Deixava Clarice resolver tudo relacionado aos empregados, mas alguma coisa naquela conversa chamou sua atenção. Luciana sempre foi uma funcionária exemplar, pontual, discreta, eficiente. Nunca deu motivo para reclamação. Por que Clarice estava tão alterada? Nos dias seguintes, Eduardo começou a reparar. Luciana ficava nervosa perto da cozinha. Olhava para os lados constantemente, como se estivesse fazendo algo errado. Quando Clarice aparecia, ela ficava ainda mais tensa. E sempre, todo dia sem exceção, ela saía da casa carregando aquela bolsa grande que parecia pesar mais do que deveria. Na terça-feira seguinte, Clarice chamou Luciana na sala de estar. Eduardo estava presente dessa vez, sentado no sofá com uma xícara de café na mão. O clima estava pesado. Luciana, eu vou ser direta com você. Clarice estava de pé, braços cruzados, postura rígida. Eu sei que você está levando comida embora. Não adianta negar. Luciana ficou pálida. Dona Clarice, eu... Você o quê? Achava que eu não ia perceber? Que eu sou idiota? A voz de Clarice subiu de tom. Comida custa caro, Luciana. Essa casa não é restaurante comunitário. Se você precisa de comida para levar para casa, deveria pedir permissão.
Eu não estou levando para mim, dona Clarice. Então para quem? Para vender? Para algum namorado? Isso é roubo, você sabe disso? Não é roubo. A voz de Luciana saiu mais alta do que ela pretendia. Ela respirou fundo, tentando se controlar. Eu só levo as sobras, o que ia para o lixo de qualquer forma. Nunca peguei nada que a senhora ou o senhor Eduardo fossem comer. Eduardo observava a cena em silêncio. Havia algo de verdadeiro no desespero de Luciana. Algo que não combinava com alguém fazendo algo errado por mau caráter. Ele conhecia gente desonesta. Lidava com isso direto no mundo dos negócios. E Luciana não tinha aquele olhar. Ela tinha medo, sim, mas não tinha culpa. Para onde você leva essa comida, Luciana? Eduardo perguntou com calma. Luciana olhou para ele, os olhos começando a marejarem. Eu não posso dizer, senhor Eduardo. Não pode ou não quer? É complicado. Clarice bufou. Complicado? Você está roubando comida da minha casa e diz que é complicado? Eduardo, você vai deixar isso passar? Eduardo levantou do sofá e caminhou até Luciana. Ela baixou a cabeça, incapaz de encarar o patrão. Ele podia demiti-la ali mesmo. Podia chamar a polícia. Podia acabar com tudo que ela vinha fazendo há meses. Mas ao invés disso, ele apenas disse: volte para a cozinha, Luciana. Continue seu trabalho. Vamos conversar sobre isso outro dia. Luciana assentiu rapidamente e saiu da sala quase correndo. Clarice olhou para o marido com indignação. Você está falando sério? Vai deixar ela continuar trabalhando aqui? Vou descobrir o que está acontecendo primeiro. Eduardo pegou as chaves do carro em cima da mesa. Antes de acusar alguém de roubo, prefiro ter certeza do que está acontecendo. Naquela tarde, quando o relógio marcou 6 horas, Luciana saiu pela porta dos fundos como sempre fazia. A bolsa estava pesada, cheia de marmitas que ela havia preparado ao longo do dia. Seu coração ainda batia acelerado depois da discussão com Clarice. Ela sabia que seus dias naquela casa estavam contados. Logo seria demitida. Logo teria que encontrar outro jeito de conseguir comida. Mas enquanto pudesse, enquanto ainda tivesse aquele emprego, ela continuaria fazendo o que precisava ser feito. O que Luciana não sabia era que, naquele exato momento, Eduardo estava dentro do carro dele, estacionado do outro lado da rua, observando cada movimento dela. Ele tinha saído do escritório mais cedo, coisa que raramente fazia, e estava ali esperando para descobrir a verdade. Para onde ela ia? O que ela fazia com aquela comida? Quem era importante o suficiente para que ela arriscasse o emprego dessa forma? Luciana começou a caminhar pela calçada, virando na esquina e seguindo por ruas que Eduardo nunca tinha percorrido antes. Ele ligou o carro e começou a seguir de longe, mantendo distância para não ser percebido. Eles atravessaram o bairro Nobre, passaram pela avenida comercial, e aos poucos a paisagem começou a mudar. As casas ficaram menores, as ruas mais estreitas. O asfalto deu lugar a paralelepípedos irregulares. Luciana entrou num bairro que Eduardo nem sabia que existia. Casas simples, algumas com paredes rachadas, crianças brincando descalças na rua, cachorros vira-latas deitados nas calçadas. Era outro mundo. Um mundo que ficava a apenas alguns quilômetros da mansão, mas que parecia estar em outro planeta. E então, Luciana parou. Na frente de uma casa pequena, feita de barro e madeira velha, com o telhado parcialmente coberto por lona plástica azul. A porta estava aberta, e 2 figuras apareceram na entrada. Um casal de idosos. A mulher usava um vestido simples e desbotado. O homem, uma camisa remendada. Os 2 abraçaram Luciana como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eduardo estacionou o carro escondido atrás de uma árvore e observou. Luciana entrou na casa carregando as sacolas. Minutos depois, ele conseguia ver através da janela sem vidro. Ela estava servindo comida para os 2 idosos, arrumando pratos, limpando a mesa. Conversava, sorria, cuidava deles com um carinho que Eduardo raramente via em qualquer lugar. Ele ficou ali por quase 1 hora, apenas observando. Viu Luciana varrer a casa, consertar uma cadeira quebrada, organizar remédios numa mesinha de madeira. Viu os idosos chorarem de gratidão. Viu ela abraçá-los antes de sair, prometendo voltar no dia seguinte. Quando Luciana finalmente saiu da casa e se despediu, Eduardo tinha um nó na garganta. Tudo fazia sentido agora. As marmitas escondidas, o nervosismo,
O segredo: ela não estava roubando. Ela estava salvando. E enquanto dirigia de volta para casa, Eduardo se perguntou quem eram aqueles idosos. Por que estavam naquela situação? E por que Luciana, que ganhava tão pouco, estava fazendo tanto por eles? No dia seguinte, ele teria essas respostas. E quando tivesse, sua vida nunca mais seria a mesma. Eduardo não conseguiu dormir naquela noite. A imagem dos dois idosos abraçando Luciana como se ela fosse um anjo enviado do céu ficou grudada na sua mente. Ele rolou na cama, olhou para o teto, tentou fechar os olhos, mas nada funcionava. Do lado dele, Clarice dormia profundamente, alheia a tudo que ele tinha descoberto. Ela não fazia ideia de onde Luciana tinha ido, nem do que ele tinha visto naquela casa humilde. Quando o sol começou a clarear o quarto, Eduardo já estava de pé, vestido e pronto. Não tinha mais dúvidas. Precisava conversar com Luciana. Precisava entender toda aquela história. Quem eram aqueles idosos? Por que viviam daquele jeito? E por que Luciana, que mal conseguia pagar as próprias contas com o salário que recebia, estava se sacrificando tanto por eles? Ele desceu para a cozinha antes mesmo de Luciana chegar. Preparou café, sentou na mesa e ficou esperando. Quando ela entrou pela porta dos fundos às 7 da manhã, como sempre fazia, deu de cara com o patrão sentado ali, olhando diretamente para ela. Senhor Eduardo, a voz dela saiu fraca, assustada. O senhor precisa de alguma coisa? Preciso conversar com você, Luciana. Senta aqui. Ela ficou parada na porta, a bolsa ainda pendurada no ombro. O coração disparou no peito. Aquela era a hora. Ele ia demiti-la. Ia acabar com tudo. Ela respirou fundo e se aproximou devagar, puxando uma cadeira e sentando na ponta, como se estivesse pronta para sair correndo a qualquer momento. Eduardo serviu uma xícara de café e empurrou na direção dela. Eu te segui ontem. Luciana arregalou os olhos. As mãos tremeram. Senhor Eduardo, eu posso explicar. Não precisa explicar nada ainda. Só responde uma coisa para mim. Ele olhou fundo nos olhos dela. Quem são aqueles idosos? Luciana baixou a cabeça. As lágrimas começaram a escorrer silenciosas pelo rosto. Ela tinha guardado aquele segredo por tanto tempo, carregado aquele peso sozinha, que agora que alguém finalmente sabia, ela não conseguia segurar mais nada. Dona Beatriz e seu Antônio, ela disse com a voz embargada. Eu conheci eles há uns meses. Estava voltando para casa depois do trabalho. Peguei um caminho diferente porque a rua principal estava interditada. Foi quando vi a casa deles. A dona Beatriz estava sentada na porta, sozinha, olhando para o nada. Parecia tão perdida, sabe? Tão abandonada. Eduardo não disse nada. Apenas escutava, atento a cada palavra. Eu parei para perguntar se ela estava bem. Ela me olhou com aqueles olhos cansados e disse que estava com fome, que não tinha comido nada o dia inteiro porque o dinheiro da aposentadoria tinha acabado e faltavam ainda alguns dias para receber de novo. Luciana enxugou as lágrimas com as costas da mão. Eu tinha uma marmita na bolsa. Resto do meu almoço. Dei para ela. A senhora comeu chorando, senhor Eduardo. Chorando. Como se fosse a primeira vez que alguém fazia alguma coisa boa por ela em anos. E você continuou voltando. Sim. Luciana assentiu. No dia seguinte levei mais comida. Conheci o seu Antônio. Eles me contaram que vivem sozinhos, que não tem ninguém, que a casa está caindo aos pedaços, mas eles não têm dinheiro para consertar. A aposentadoria mal paga os remédios que eles precisam tomar. Quando sobra alguma coisa, é para comprar o básico. Arroz, feijão. Quando sobra. Eduardo sentiu algo apertar no peito. Ele vivia numa mansão com 4 quartos, 3 banheiros, uma piscina que quase nunca usavam. Comida jogada fora todo dia porque tinha sobrado demais. Roupas no armário que ainda tinham etiqueta. E a poucos quilômetros dali, 2 idosos passavam fome. Por que você não me contou antes, Luciana? Ela levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Porque eu tinha medo, senhor Eduardo. Medo de perder o emprego. Medo que a dona Clarice me mandasse embora. Eu sei que estou fazendo errado levando a comida sem pedir, mas eu não consigo deixar eles passarem necessidade. Não consigo. Você não está fazendo nada errado. A voz de Eduardo saiu firme. Você está fazendo o que qualquer pessoa decente deveria fazer. Está cuidando de quem precisa. Luciana olhou para ele como se não acreditasse no que estava ouvindo. O senhor não vai me demitir? Demitir? Pelo contrário. Eduardo se levantou da cadeira. Eu quero ajudar. Quero conhecer eles pessoalmente.
Quero entender melhor a situação. Você pode me levar lá hoje? Hoje? Luciana piscou, confusa. Mas e o seu trabalho? E a dona Clarice? Clarice vai continuar dormindo por mais algumas horas. E o trabalho pode esperar. Isso é mais importante. Ele pegou as chaves do carro. Vamos agora. Antes que eu mude de ideia. Luciana hesitou por um momento, mas depois assentiu. Ela não entendia completamente o que estava acontecendo, mas alguma coisa nela dizia que podia confiar. Eduardo não era como Clarice. Ele tinha algo diferente. Algo que ela sempre tinha visto de longe, mas nunca tinha testemunhado de perto. Compaixão verdadeira. Eles saíram pela porta dos fundos e entraram no carro. A viagem foi silenciosa. Eduardo dirigia concentrado, seguindo as direções que Luciana dava, observando como a paisagem mudava drasticamente à medida que se afastavam do bairro nobre. As casas ficavam menores, as ruas mais irregulares, a vida mais exposta. Quando pararam em frente à casa de barro, Eduardo ficou olhando por um momento antes de descer. A luz do dia deixava tudo ainda mais evidente. O telhado remendado com lona, as paredes rachadas, a porta torta que não fechava direito. Aquilo não era uma casa. Era quase uma ruína onde duas pessoas ainda tentavam sobreviver. Luciana bateu na porta com delicadeza. Dona Beatriz? Seu Antônio? Sou eu, Luciana. A porta se abriu devagar. Dona Beatriz apareceu, o rosto enrugado e iluminado por um sorriso quando viu Luciana. Mas o sorriso desapareceu quando ela viu o homem de terno parado atrás. Quem é ele? A voz dela saiu desconfiada. Ele é meu patrão, Dona Beatriz. O senhor Eduardo. Ele sabe de tudo e quer ajudar. Ajudar? Seu Antônio apareceu atrás da esposa, apoiado numa bengala improvisada com um cabo de vassoura. Ele olhou Eduardo de cima a baixo com desconfiança. Gente rica não ajuda ninguém de graça. O que você quer aqui? Eduardo engoliu seco. Não estava acostumado a ser recebido daquele jeito. Normalmente as pessoas se curvavam na frente dele, tratavam ele com reverência, abriam portas e sorriam querendo agradar. Ali, naquele lugar esquecido, ele era apenas um estranho invadindo um espaço que não era dele. Eu não quero nada, Eduardo disse com calma. Só quero conversar. Quero entender como posso ajudar. Não precisamos de caridade. Antônio ergueu o queixo, orgulhoso mesmo em farrapos. Vivemos com o que temos. Com dignidade. Luciana tocou o braço de Antônio com carinho. Seu Antônio, por favor. O senhor Eduardo é diferente. Ele não está aqui para julgar. Só deixa ele entrar, conversar um pouco. Depois, se vocês quiserem que ele vá embora, ele vai. Eu prometo. Beatriz e Antônio trocaram um olhar. Depois de um longo silêncio, Beatriz deu um passo para o lado. Pode entrar. Mas não temos nada para oferecer, nem água gelada. Eduardo entrou. O cheiro de mofo e umidade bateu no rosto. A casa tinha um cômodo principal que servia como sala e quarto ao mesmo tempo. Um colchão fino no chão, coberto com lençóis velhos e remendados. Uma mesinha de madeira com 3 pernas, a quarta improvisada com tijolos empilhados. 2 cadeiras quebradas encostadas na parede. E na parede oposta, algumas fotografias penduradas em pregos enferrujados. Eduardo se aproximou das fotos. Eram antigas, desbotadas pelo tempo, algumas com as bordas rasgadas. Numa delas, um casal jovem sorria para a câmera. Ele reconheceu Beatriz e Antônio, décadas mais jovens, com esperança nos olhos. Em outra foto, eles apareciam com uma criança pequena no colo. E numa terceira, o que parecia ser um adolescente. Esse é seu filho? Eduardo perguntou, apontando para a foto do adolescente. O silêncio que se seguiu foi pesado como pedra. Beatriz desviou o olhar. Antônio apertou a bengala com força, os nós dos dedos ficando brancos. Era, Antônio disse por fim, a voz carregada de dor. Era nosso filho, mas ele não é mais nada nosso. Nem nós somos nada dele. Eduardo olhou para a foto com mais atenção. Havia algo familiar naquele rosto. Alguma coisa que ele não conseguia identificar, mas que estava ali, incomodando, cutucando sua memória. Ele estudou os olhos do garoto, o formato do rosto, o jeito que ele sorria. E então o mundo parou. Eduardo deu um passo para trás, o sangue sumindo do rosto. Aqueles olhos, aquele sorriso. Ele conhecia aquele rosto. Conhecia perfeitamente. Tinha visto centenas de vezes, em álbuns de família, em porta-retratos espalhados pela mansão.
em vídeos antigos guardados em caixas no sótão. Aquele garoto na foto era seu pai. Não pode ser. Ele sussurrou, a voz saindo trêmula. Luciana olhou para ele preocupada. Senhor Eduardo, o senhor está bem? Ele não respondeu. Apenas continuou olhando para a foto, o coração batendo tão forte que ele podia ouvir nos próprios ouvidos. Pegou a moldura com mãos trêmulas, aproximou do rosto, estudou cada detalhe. Não havia erro. Aquele era seu pai. Mais jovem, com cabelos escuros e sem as rugas do tempo, mas era ele. O mesmo homem que tinha construído um império, que morava numa mansão no melhor bairro da cidade, que jantava com políticos e empresários importantes. Eduardo se virou devagar para encarar Beatriz e Antônio. Qual é o nome do seu filho? Antônio apertou os lábios. Beatriz começou a chorar baixinho. Roberto, Antônio disse por fim. Roberto Almeida. O chão pareceu se abrir debaixo dos pés de Eduardo. Roberto Almeida. Seu pai. Aqueles dois idosos esquecidos, vivendo em condições miseráveis, passando fome, não eram estranhos. Eram seus avós. O silêncio dentro daquela casa era ensurdecedor. Eduardo continuava olhando para a fotografia nas mãos trêmulas, o rosto pálido como papel. Roberto Almeida, seu pai, o homem que construiu um império do zero, que jantava com ministros e donos de multinacionais, que dirigia carros importados e usava relógios que custavam o preço de uma casa. Aquele mesmo homem era o garoto magro e sorridente da foto desbotada, filho de dois idosos que agora viviam numa casa de barro sem nem sequer ter o que comer. Luciana observava tudo sem entender. Ela via o patrão congelado, os olhos fixos na imagem, a respiração pesada. Algo estava errado. Muito errado. Senhor Eduardo. Ela tocou o braço dele com cuidado. O senhor está bem? Ele não respondeu. Apenas continuou olhando para Beatriz e Antônio como se estivesse vendo fantasmas. Os dois idosos perceberam a mudança no ar. Beatriz enxugou as lágrimas com as mãos enrugadas. Antônio apertou ainda mais a bengala improvisada, o corpo tenso, pronto para se defender, mesmo sem ter forças para isso. Você conhece nosso filho? A voz de Beatriz saiu fraca, quebrada. Você sabe onde ele está? Eduardo abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele tentou de novo, forçando as palavras para fora. Roberto Almeida é meu pai. O impacto daquelas 5 palavras foi como uma explosão silenciosa. Beatriz levou a mão ao peito, cambaleando para trás. Antônio largou a bengala que caiu no chão de terra batida com um som seco. Luciana arregalou os olhos, olhando de Eduardo para os idosos e de volta para Eduardo, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Seu pai? Antônio repetiu, a voz mal saindo da garganta. Você é nosso neto? Eduardo assentiu devagar, incapaz de confiar na própria voz. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele sem que percebesse. Ele tinha crescido acreditando que não tinha avós. O pai sempre disse que eles tinham partido quando ele era jovem demais para se lembrar, que não tinha ninguém além da família que ele mesmo tinha construído. Tudo mentira. Tudo. Beatriz desabou numa das cadeiras quebradas, soluçando alto. As mãos tremiam tanto que ela precisou segurá-las no colo. Eduardo! Você é o Eduardo? Nosso netinho? Sou eu. Ele se ajoelhou na frente dela, pegando as mãos enrugadas e frias entre as suas. Sou eu, vovó. A palavra saiu naturalmente, instintivamente, e ao ouvi-la, Beatriz desmoronou completamente. Ela puxou Eduardo para um abraço apertado, um abraço de décadas de saudade e dor acumuladas. Cheirava a mofo e pobreza, mas também a amor genuíno, aquele tipo de amor que não precisa de palavras ou explicações. Antônio ficou parado, observando a cena. O orgulho que tinha mantido firme por tantos anos começou a rachar. Ele tentou se segurar, tentou manter a postura rígida, mas foi inútil. As lágrimas vieram, silenciosas, mas devastadoras. Ele se aproximou devagar, apoiando-se na parede, e colocou a mão trêmula na cabeça de Eduardo. Meu neto. Ele sussurrou, a voz quebrada por anos de ausência. Nosso menino. Luciana assistia tudo de longe, as próprias lágrimas escorrendo. Ela tinha levado comida para aqueles idosos durante meses, sem fazer ideia de quem realmente eram, sem saber que estava, sem querer, religando uma família que tinha sido destroçada pelo tempo e pelo orgulho.
Eduardo se afastou lentamente do abraço de Beatriz, enxugando o rosto com as costas da mão. Ele olhou ao redor daquela casa miserável, vendo tudo com novos olhos. As paredes rachadas, o teto remendado, o chão de terra, a umidade que manchava tudo. Seus avós, vivendo assim, enquanto ele dormia em lençóis egípcios e tomava banho em banheiras de mármore. Como? A palavra saiu rasgada da garganta dele. Como vocês chegaram aqui? Por que meu pai? Porque ele nunca me contou sobre vocês. Antônio se sentou pesadamente na outra cadeira, o peso de tantos anos parecendo esmagar seus ombros. Ele olhou para as próprias mãos calejadas, mãos que um dia trabalharam de sol a sol para alimentar o filho. Seu pai tinha vergonha da gente. Ele disse simplesmente, cada palavra custando um pedaço da alma. Quando ele era jovem, trabalhava comigo. Carregávamos caixas no mercado municipal. Acordava às 4 da manhã, voltava só de noite. Ganhava pouco, mas era trabalho honesto. Beatriz continuou, a voz embargada. Ele era esperto, seu pai. Muito esperto. Estudou à noite, tirou diploma, conseguiu um emprego melhor. Depois outro melhor ainda. Foi subindo, subindo. E quanto mais ele subia, mais ele queria esquecer de onde tinha vindo. Ele nos visitava no começo. Antônio prosseguiu, os olhos fixos em algum ponto distante no passado. Mas sempre escondido. Nunca levava a namorada para conhecer a gente. Nunca falava da família. Dizia que tinha vergonha de apresentar a gente nas festas dele, nos lugares chiques onde ele começou a circular. Eduardo sentia o peito apertar a cada palavra. Conhecia o pai. Conhecia aquele jeito frio, aquela obsessão por status, aquela necessidade constante de mostrar que era bem-sucedido. Quando você nasceu, Beatriz continuou, nós imploramos para conhecer você. Fomos até a casa dele, uma casa bonita que ele tinha comprado num bairro bom. Batemos na porta. Ele abriu, viu a gente ali, e sabe o que ele fez? Ela parou. A dor tão viva como se fosse ontem. Mandou a gente embora. Disse que não tinha paz, que a gente estava confundindo ele com outra pessoa. Fechou a porta na nossa cara. Voltamos outras vezes, Antônio disse, a voz quebrando. Mandamos cartas, ligamos. Ele trocou de número, mudou de endereço. Apagou a gente da vida dele como se nunca tivéssemos existido. Eduardo não conseguia respirar direito. Lembranças começaram a surgir. Perguntas de infância que nunca foram respondidas. Pai, onde estão meus avós? E a resposta sempre vinha fria e definitiva. Eles se foram quando você era bebê. Não vale a pena falar sobre isso. Mentira. Tudo mentira. Vocês tentaram me encontrar? Eduardo perguntou, já sabendo a resposta. Tentamos, Beatriz disse. Mas como? Seu pai te protegia de nós como se fôssemos uma doença. Conseguimos algumas fotos ao longo dos anos. Pedimos para conhecidos tirarem de longe quando você saía do colégio, da faculdade. Acompanhamos sua vida através de retalhos, de migalhas que conseguíamos juntar. E vocês nunca me procuraram? Nunca tentaram me contar a verdade? Antônio levantou os olhos e havia uma dignidade ferida neles. E dizer o quê, menino? Que seu pai tinha vergonha da gente? Que ele escolheu o dinheiro em vez da família? Não queríamos destruir a imagem que você tinha dele. Não queríamos te machucar. Então vocês preferiram passar fome? Viver assim? Eduardo olhou ao redor, a indignação crescendo. Vocês são minha família. Eu poderia ter ajudado. Poderia ter feito alguma coisa. Você não sabia que a gente existia, Beatriz disse com simplicidade devastadora. E nós não íamos aparecer pedindo ajuda. Não depois de sermos rejeitados tantas vezes. Ainda temos orgulho, sabe? Pouco, mas temos. Luciana, que tinha ficado em silêncio todo esse tempo, finalmente falou. Seu Antônio, dona Beatriz, vocês nunca me contaram nada disso. Eu não fazia ideia, porque tínhamos vergonha, Beatriz admitiu. Vergonha de ter sido abandonados. Vergonha de ter um filho que preferia fingir que éramos mortos do que assumir que éramos pobres. Você já fazia tanto pela gente, Luciana. Não queríamos carregar você com essa tristeza também. Eduardo se levantou, andando de um lado para o outro naquele espaço minúsculo. A raiva crescia dentro dele como fogo. Raiva do pai. Raiva de si mesmo por nunca ter questionado, nunca ter insistido em saber a verdade. Raiva de um mundo onde duas pessoas boas passavam fome, enquanto quem deveria cuidar delas
Vivia em luxo obsceno. Isso acaba hoje, ele disse, a voz firme apesar das lágrimas. Eu vou consertar isso. Vou fazer tudo o que deveria ter sido feito há anos. Eduardo, você não precisa... Antônio começou. Eu preciso sim. A voz dele saiu mais alta do que pretendia. Ele respirou fundo, se controlando. Vocês são meus avós, minha família, meu sangue, e vão ter tudo o que merecem, tudo o que sempre deveriam ter tido. Beatriz balançou a cabeça lentamente. Seu pai não vai gostar disso. Não me importa. Eduardo se ajoelhou na frente dos dois, pegando as mãos enrugadas de cada um. Eu vou confrontar ele, vou fazer ele encarar o que fez. E se ele não quiser fazer a coisa certa, eu faço sozinho. E sua família? Antônio perguntou. Sua esposa? Seus filhos? Você vai colocar tudo em risco por nós? Eduardo olhou fundo nos olhos cansados do avô. Aprendi uma coisa hoje. Família de verdade não é quem mora na mesma casa que você. É quem estaria disposto a dividir o último pão com você. Vocês são mais família do que muita gente que vive comigo. Ele se levantou, limpando as lágrimas. Luciana, você fica aqui com eles. Vou voltar à tarde com algumas coisas. Comida, cobertores, remédios. E amanhã começo a organizar as reformas desta casa. Reformas? Beatriz olhou ao redor, incrédula. Vocês não vão passar nem mais um dia vivendo assim. Eduardo caminhou até a porta, virando-se uma última vez. Eu prometo. E quando ele saiu daquela casa, carregava mais do que culpa ou raiva. Carregava uma missão, uma promessa, e a certeza absoluta de que sua vida nunca mais seria a mesma. Porque agora ele sabia a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que fosse, o havia libertado de uma ilusão que durou uma vida inteira. Eduardo dirigiu em silêncio de volta para casa, as mãos apertadas no volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A raiva fervia dentro dele, misturada com uma tristeza tão profunda que parecia não ter fundo. Cada semáforo vermelho era uma tortura. Cada minuto no trânsito parecia uma eternidade. Ele precisava confrontar o pai. Precisava ouvir da boca dele a confirmação daquela verdade absurda. Quando chegou na mansão, encontrou Clarice tomando café na varanda, folheando uma revista de decoração. Ela levantou os olhos quando ele passou direto sem dizer nada, entrando para o escritório e fechando a porta com força. Eduardo, aconteceu alguma coisa? Ela o seguiu, empurrando a porta que ele tinha acabado de fechar. Onde você estava? Saiu tão cedo e nem avisou. Preciso fazer uma ligação, Clarice. Depois a gente conversa. Uma ligação? Eduardo, você está estranho. O que está acontecendo? Ele olhou para ela, e havia algo no olhar dele que fez Clarice dar um passo para trás. Não era raiva direcionada a ela, mas era uma intensidade que ela nunca tinha visto antes. Uma determinação fria e inabalável. Por favor, ele disse, a voz controlada, mas firme. Me dá uns minutos. Sozinho. Clarice hesitou, mas acabou saindo e fechando a porta. Eduardo pegou o celular e discou o número do pai. Cada toque do telefone soava como uma martelada no peito. Na quinta chamada, finalmente atenderam. Alô? A voz de Roberto Almeida era grave, autoritária, acostumada a dar ordens e ser obedecido. Pai, preciso conversar com você. Agora. Eduardo? Que horário é esse para ligar? Estou numa reunião importante. Não me importa. Eduardo respirou fundo, controlando o tom. Desliga essa reunião e me escuta. É sobre Beatriz e Antônio. O silêncio do outro lado foi longo demais, pesado demais. Quando Roberto finalmente falou, a voz tinha mudado completamente. Tinha ficado fria, defensiva. Quem te contou esse nome? Eu os conheci pessoalmente, hoje de manhã. Fui até a casa deles. Eduardo apertou o telefone com força. Até a casa de barro onde seus pais vivem passando necessidade enquanto você mora num condomínio de luxo. Eduardo, você não entende. Então me explica. A voz dele explodiu, todo o controle se quebrando. Me explica por que você mentiu para mim a vida inteira. Por que disse que eles tinham partido quando eu era criança? Por que deixou seus próprios pais viverem na miséria? Isso não é assunto seu. Como não é assunto meu? Eles são meus avós. Eu tinha o direito de conhecer eles, de crescer com eles. Roberto respirou fundo do outro lado da linha.
Quando falou novamente, a voz tinha aquela frieza calculada que ele usava nas negociações mais difíceis. Você quer entender? Então vem aqui, agora. Vamos conversar pessoalmente, mas só nós dois, sem sua mãe, sem ninguém. Estarei aí em 20 minutos. Eduardo desligou e saiu do escritório. Clarice estava esperando do lado de fora, os braços cruzados. O que está acontecendo, Eduardo? Que história é essa de Beatriz e Antônio? Depois eu explico tudo para você. Ele pegou as chaves do carro. Preciso resolver uma coisa com meu pai primeiro. Seu pai? O que ele tem a ver com isso? Tudo, Clarice. Ele tem tudo a ver com isso. A casa do pai de Eduardo ficava num condomínio fechado, daqueles com segurança 24 horas e casas que pareciam palácios. Eduardo passou pela portaria, subiu a rampa íngreme e estacionou na frente da garagem onde brilhavam 3 carros importados. Cada um daqueles carros valia mais do que custaria reformar completamente a casa dos avós. Roberto estava esperando na porta, os braços cruzados, a postura rígida. Ele tinha envelhecido bem, cabelos grisalhos penteados para trás. Roupa social impecável mesmo num sábado de manhã. Mas havia algo nos olhos dele que Eduardo nunca tinha notado antes. Uma dureza. Uma frieza que ia além da personalidade forte. Entra, Roberto disse virando as costas e caminhando para dentro. Eduardo o seguiu até o escritório, um ambiente forrado de madeira nobre com estantes cheias de livros que provavelmente nunca tinham sido lidos. Roberto serviu o uísque numa taça de cristal e ofereceu para o filho, que recusou com um gesto brusco. Eu não vim aqui para beber, pai. Vim para entender como você foi capaz de fazer o que fez. Roberto tomou um gole longo da bebida antes de responder. Você foi até aquela casa, viu eles, e agora está aqui me julgando sem saber de nada. Então me conta, me faz entender como um filho abandona os próprios pais daquele jeito. Você quer entender? Roberto colocou a taça na mesa com força. Então senta e escuta. Mas quando eu terminar, você vai perceber que as coisas não são tão simples quanto parecem. Eduardo se sentou na ponta da poltrona de couro, os punhos cerrados. Roberto começou, a voz dura. Eu cresci naquela casa de barro que você visitou hoje. Dormia no chão porque não tinha cama. Tomava banho com água fria de balde porque não tinha chuveiro. Usava roupa remendada e ia para a escola de chinelo furado. Você sabe o que é ser humilhado todo santo dia por ser pobre? Sabe o que é ouvir seus colegas rirem de você porque sua marmita tem só arroz e ovo? Eduardo ficou em silêncio, mas a raiva não diminuiu. Eu trabalhei desde os 12 anos, Roberto continuou. Carregando caixa, lavando carro, fazendo bico. Estudava à noite porque de dia precisava ajudar a colocar comida na mesa. E quando finalmente consegui um diploma, quando finalmente consegui um emprego melhor, eu jurei para mim mesmo que nunca mais ia voltar para aquele lugar. Mas eles são seus pais. Eles são parte de um passado que eu lutei a vida inteira para superar. A voz de Roberto subiu. Você acha que foi fácil construir o que eu construí? Acha que as pessoas me respeitariam se soubessem que eu vinha daquele lugar? Nesse mundo, Eduardo, aparência é tudo. Status é tudo. Status. Eduardo levantou da poltrona. Você trocou seus pais por status? Eu troquei uma vida de miséria por uma vida de dignidade. E te dei tudo que eu nunca tive. Você cresceu em casa boa, estudou em escola particular, nunca passou fome, nunca foi humilhado. Tudo isso porque eu tive coragem de cortar o cordão que me prendia àquela pobreza. Cortar o cordão? Pai, você cortou a família inteira fora da sua vida. Roberto caminhou até a janela, olhando para o jardim impecavelmente cuidado. Eu dei dinheiro para eles, diversas vezes. Nos primeiros anos mandava ajuda, mas eles eram orgulhosos demais para aceitar. Diziam que não queriam esmola, que queriam o filho de volta. Não entendiam que eu tinha virado outra pessoa. Então você simplesmente desistiu deles. Eu escolhi meu futuro. Escolhi dar uma vida melhor para minha própria família. E funcionou, Eduardo. Olha para você. Olha tudo que você tem. Você acha que teria conseguido tudo isso se eu tivesse ficado preso àquele passado? Eduardo sentiu algo se quebrar dentro dele. Ele olhou para o pai como se estivesse vendo um estranho. Sabe qual é a diferença entre eu e você, pai? Eu não preciso apagar meu passado para ter orgulho do meu presente. Você é ingênuo. Ainda não entende como o mundo funciona. Não, pai. Você é que não entende.
Eduardo caminhou até a porta. Aprendi uma coisa hoje. Sucesso sem caráter não vale nada. Dinheiro sem família não significa nada. Você pode ter tudo isso aqui, ele gesticulou para a casa luxuosa. Mas no final você está sozinho, porque você trocou as únicas pessoas que te amaram de verdade por coisas que não significam nada. Eduardo, não sai assim. Vamos conversar. Não tem mais nada para conversar. Ele abriu a porta. Eu vou fazer o que você deveria ter feito há décadas. Vou cuidar dos seus pais, dos meus avós, e vou fazer eles terem a vida digna que sempre mereceram. Se você fizer isso, vai manchar nosso nome. As pessoas vão descobrir de onde viemos. Eduardo parou na porta, virando-se uma última vez. Deixa descobrir. Não tenho vergonha das minhas origens. Só tenho vergonha de ter um pai capaz de abandonar quem mais precisava dele. Ele saiu deixando Roberto sozinho naquele escritório cheio de símbolos vazios de sucesso. A casa era enorme, luxuosa, perfeita, mas estava completamente vazia de amor. No caminho de volta, Eduardo ligou para Luciana. Como eles estão? Ainda processando tudo, senhor Eduardo. A dona Beatriz não para de chorar, mas acho que são lágrimas de alívio. Fica com eles. Vou comprar algumas coisas e volto para lá. E Luciana? Sim. Obrigado por ter feito o que eu deveria ter descoberto sozinho, por ter enxergado o que meu pai ensinou a família inteira a ignorar. Quando desligou, Eduardo sentiu algo estranho. Apesar da dor, apesar da raiva, havia uma leveza no peito que ele não sentia há anos. Como se um peso que ele não sabia que carregava tivesse finalmente sido tirado dos ombros. Ele tinha perdido a ilusão de quem seu pai realmente era, mas tinha ganhado algo muito mais valioso. Tinha encontrado uma parte de si mesmo que estava perdida desde sempre. Tinha encontrado sua família de verdade. Eduardo parou o carro em frente a um supermercado grande, daqueles com tudo que uma pessoa poderia precisar. Empurrou um carrinho pelos corredores, pegando coisas sem olhar o preço. Arroz, feijão, carne, frango, legumes, frutas, leite, pão, manteiga, produtos de limpeza, cobertores novos, travesseiros, lençóis, remédios para dor, vitaminas, tudo o que conseguiu lembrar que poderia fazer falta. O carrinho ficou tão cheio que precisou pegar um segundo. As pessoas olhavam com curiosidade para aquele homem de terno comprando, como se estivesse abastecendo um abrigo inteiro. Ele não se importava. Pela primeira vez em muito tempo, estava fazendo algo que realmente importava. Quando chegou de volta à casa dos avós, encontrou Luciana varrendo o pequeno espaço, enquanto Beatriz e Antônio estavam sentados nas cadeiras quebradas, conversando baixinho. Eles levantaram os olhos quando viram Eduardo entrando carregado de sacolas. Meu Deus! Beatriz levou a mão ao peito. Eduardo, o que é tudo isso? Coisas que vocês precisam. Ele começou a descarregar as compras na mesinha. Comida para algumas semanas, cobertores novos, remédios, e isso é só o começo. Antônio se levantou com dificuldade, apoiando-se na parede. Menino, você não precisava gastar tudo isso. A gente não quer ser peso para ninguém. Vocês não são peso, são família. Eduardo olhou para os dois com firmeza. E família cuida um do outro. É isso que vocês me ensinaram hoje, mesmo sem saber. Beatriz começou a chorar de novo, aquelas lágrimas silenciosas que pareciam não ter fim. Luciana foi até ela e segurou sua mão enrugada com carinho. Eduardo passou o resto da tarde ali, organizando as compras, consertando pequenas coisas que estavam quebradas, conversando com os avós sobre a vida deles, sobre histórias que ele nunca tinha ouvido. Cada palavra era uma peça de um quebra-cabeça que finalmente começava a fazer sentido. Quando o sol começou a se pôr, ele olhou para o relógio. Precisava voltar para casa. Precisava encarar Clarice e contar tudo. Mas antes de sair, se ajoelhou na frente dos avós mais uma vez. Semana que vem começo as reformas. Vou contratar uma empresa para refazer essa casa direito. Paredes novas, telhado novo, encanamento, energia elétrica, tudo. Eduardo, isso deve custar uma fortuna. Antônio começou. Não me importo quanto custa. Vocês vão ter uma casa digna. Merecem isso. Ele apertou as mãos dos dois. E Luciana vai continuar vindo aqui todo dia, mas agora como cuidadora oficial de vocês. Vou triplicar o salário dela. Luciana arregalou os olhos. Senhor Eduardo, o senhor não precisa...
Preciso sim. Você fez por eles o que ninguém mais fez. Merece ser reconhecida por isso. Ele se levantou. Volto amanhã de manhã. Qualquer coisa me liga. A viagem de volta para a mansão pareceu mais curta dessa vez. Eduardo entrou pela porta da frente e encontrou Clarice esperando na sala. Os braços cruzados, o rosto fechado. Finalmente resolveu aparecer. Onde você estava o dia inteiro? Cuidando da minha família. Eduardo colocou as chaves na mesa. Preciso te contar uma coisa. Ele contou tudo. Sobre Luciana levando comida escondida, sobre ter seguido ela, sobre a descoberta da casa dos avós, sobre a conversa com o pai. Clarice escutou tudo em silêncio, mas o rosto dela foi ficando cada vez mais tenso. Quando ele terminou, ela se levantou da poltrona com um movimento brusco. Você está falando sério? Vai gastar nosso dinheiro reformando a casa de 2 desconhecidos? Eles não são desconhecidos. São meus avós. Avós que seu pai abandonou por um bom motivo. Eduardo, você não pode se envolver nisso. Imagine o que as pessoas vão pensar quando descobrirem que você tem parentes vivendo daquele jeito. Eduardo olhou para a esposa como se estivesse vendo ela pela primeira vez. É isso que te preocupa? O que as pessoas vão pensar? Claro que me preocupa. Nós temos uma reputação a manter. Nossas amizades, nossos círculos sociais. Você acha que eles vão nos olhar da mesma forma sabendo que sua família vem de um lugar assim? Se eles mudarem o jeito de me olhar por causa disso, então nunca foram amigos de verdade. Clarice passou a mão pelos cabelos, frustrada. Você não está pensando direito. Está deixando a emoção te controlar. Amanhã você vai acordar e perceber que isso foi um erro. Não foi erro nenhum. A voz de Eduardo saiu firme, inabalável. Pela primeira vez em muito tempo estou fazendo algo certo. Algo que realmente importa. E eu? Clarice cruzou os braços. Eu não importo? Nossa família não importa? Você vai colocar tudo que construímos em risco por 2 pessoas que você nem conhecia até hoje? Eu não estou colocando nada em risco. Estou apenas fazendo o que deveria ter sido feito há décadas. Estou cuidando de quem precisa. Então você escolhe eles em vez de mim? A voz dela subiu de tom. É isso? Eduardo respirou fundo. Sabia que esse momento chegaria. Não estou escolhendo ninguém, Clarice. Estou apenas fazendo o que é certo. E se você não consegue entender isso, então talvez a gente precise repensar muita coisa. O silêncio que caiu na sala foi pesado como chumbo. Clarice olhou para o marido com olhos arregalados, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Você está me dando um ultimato? Não. Estou te dizendo quem eu sou. E você precisa decidir se isso é algo que você consegue aceitar ou não. Clarice pegou a bolsa com movimentos bruscos. Não acredito nisso. Não acredito que você está me fazendo escolher entre nosso casamento e 2 velhos que você acabou de conhecer. Não são 2 velhos. São meus avós, meu sangue, minha família. Eu sou sua família. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu e seus filhos. Nós é que deveríamos importar. E vocês importam. Mas isso não significa que eu vou abandonar quem também precisa de mim. Clarice caminhou até a porta, virando-se uma última vez. Eu vou para a casa da minha mãe. Preciso pensar. E você também deveria pensar no que está fazendo, porque isso vai destruir tudo que a gente construiu. Ela saiu batendo a porta. Eduardo ficou parado no meio da sala vazia, o som do carro dela partindo ecoando na noite. Ele sentou no sofá, colocou as mãos no rosto e pela primeira vez permitiu que o peso de tudo que tinha acontecido o atingisse de verdade. Estava perdendo a esposa. Tinha se afastado do pai. Sua vida, aquela vida perfeitamente organizada e confortável, estava desmoronando ao redor dele. Mas estranhamente, ele não se sentia desesperado. Sentia-se leve, como se tivesse tirado uma máscara que usava há tanto tempo que tinha esquecido que estava ali. O som de passos na escada o fez levantar os olhos. Seus 2 filhos desciam, Mateus com 16 anos e Carolina com 14. Eles tinham ouvido a discussão. Pai, Mateus se aproximou hesitante. É verdade que você tem a voz que a gente nunca conheceu? Eduardo assentiu, sem forças para mentir. É verdade. Carolina sentou ao lado dele no sofá. E eles vivem numa situação difícil? Sim, muito difícil. Os 2 ficaram em silêncio por um momento. Então Mateus falou, a voz firme para a idade. A gente pode conhecer eles? Eduardo olhou para o filho surpreso. Você quer conhecer? Claro.
São nossos bisavós. A Carolina pegou a mão do pai. E se eles precisam de ajuda, a gente deveria ajudar. Não é isso que você sempre ensinou para a gente? Lágrimas começaram a brotar nos olhos de Eduardo. Ele puxou os 2 filhos para um abraço apertado. Vocês sabem que isso vai mudar muita coisa, né? Que as pessoas vão falar, vão julgar. Que falem. Mateus deu de ombros. Se a gente tem família que precisa da gente, o resto não importa. Eduardo apertou os filhos com mais força, o peito inundado por um orgulho que ele não sabia que era possível sentir. Ali, naquele momento, ele percebeu que tinha feito alguma coisa certa. Porque seus filhos tinham aprendido o que realmente importava na vida. Não era o tamanho da casa, não era o preço do carro, não era o que os outros pensavam. Era família, era caráter, era fazer o certo mesmo quando o certo era difícil. Amanhã eu levo vocês para conhecer eles, Eduardo disse, enxugando as lágrimas. E vocês vão ver de onde a gente realmente vem. Vão entender que sucesso de verdade não é ter muito, é ser muito. Ser gente boa, honesta, que não abandona quem precisa. Mateus e Carolina assentiram, e os 3 ficaram ali, abraçados no sofá, enquanto lá fora a noite caía sobre uma vida que nunca mais seria a mesma. Mas que, pela primeira vez, seria verdadeira. O sol ainda não tinha nascido completamente quando Eduardo acordou no sofá da sala. Tinha passado a noite inteira ali, incapaz de subir para o quarto vazio que costumava dividir com Clarice. Mateus e Carolina tinham ido dormir tarde, depois de conversarem por horas sobre os bisavós que nunca tinham conhecido. Ele se levantou, preparou o café e olhou o relógio. 6 da manhã. Tempo suficiente para organizar tudo o que precisava fazer naquele dia. Pegou o celular e ligou para uma empresa de construção que tinha feito reformas em um dos seus escritórios. Explicou a situação. Pediu urgência. Prometeu pagar o que fosse necessário. Quando desligou, já tinha equipe agendada para ir até a casa dos avós naquela mesma manhã fazer a avaliação. Pai? Carolina desceu as escadas de pijama, os cabelos bagunçados. Você não dormiu direito, né? Dormi o suficiente. Ele serviu café para ela. Hoje vou levar vocês para conhecer os bisavós. Vistam algo simples. Nada de roupa cara ou chamativa. Por quê? Mateus apareceu logo atrás da irmã. Porque onde eles vivem é muito diferente daqui. Não quero que eles se sintam constrangidos. Quero que vocês os conheçam como pessoas, não como gente que precisa de pena. Os 2 assentiram, entendendo a seriedade do pedido. Meia hora depois, estavam os 3 no carro, seguindo o caminho que Eduardo já tinha percorrido tantas vezes nos últimos dias. Mateus e Carolina ficaram em silêncio durante a viagem, observando como a paisagem mudava, como as casas ficavam menores, as ruas mais irregulares. Quando chegaram na frente da casa de barro, os 2 adolescentes ficaram parados do lado de fora do carro por um momento, processando o que viam. Carolina apertou a mão do irmão. Eles vivem aqui? Ela perguntou baixinho, a voz embargada. Vivem. Eduardo colocou a mão no ombro dela. Mas não por muito tempo. Vamos mudar isso. Luciana abriu a porta antes mesmo que eles batessem. Ela tinha chegado cedo, como sempre, e já tinha preparado o café da manhã com as coisas que Eduardo tinha comprado no dia anterior. Senhor Eduardo, bom dia. Ela sorriu ao ver os adolescentes. Esses são seus filhos? São. Mateus e Carolina, essa é Luciana, a pessoa que cuidou dos seus bisavós quando ninguém mais se importou. Luciana ficou sem graça com o elogio. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não, você fez o que pessoas especiais fazem. Eduardo entrou, e os filhos o seguiram com passos cautelosos. Beatriz e Antônio estavam sentados na mesinha tomando café. Quando viram Eduardo entrar seguido por 2 jovens, os olhos dos 2 se arregalaram. Beatriz levou a mão trêmula ao peito. Eduardo, são eles? A voz dela mal saiu. Vovó Beatriz, vovô Antônio, esses são meus filhos, seus bisnetos, Mateus e Carolina. O silêncio que caiu foi absoluto. Beatriz começou a chorar antes mesmo de conseguir se levantar. Antônio tentou se manter firme, mas as lágrimas traíram o orgulho que ele tanto se esforçava para manter. Carolina foi a primeira a se mover. Ela caminhou até Beatriz e se ajoelhou na frente dela, pegando as mãos enrugadas entre as suas. Vovó, a gente não sabia que vocês existiam. Desculpa a gente ter demorado tanto para vir conhecer vocês. Beatriz puxou a menina para um abraço apertado, soluçando alto. Minha netinha,
Minha netinha linda. Mateus se aproximou de Antônio, que ainda estava sentado, paralisado pela emoção. O garoto estendeu a mão, mas depois mudou de ideia e abraçou o bisavô. Antônio finalmente desmoronou, abraçando o neto com força, todo aquele orgulho teimoso se desfazendo em lágrimas silenciosas. Eduardo observava tudo com um nó na garganta. Luciana, ao lado dele, limpava as próprias lágrimas com o avental. Eles passaram horas ali, conversando, ouvindo histórias, rindo e chorando juntos. Beatriz mostrou fotos antigas guardadas numa caixa de sapatos velha. Antônio contou sobre o tempo em que trabalhava no mercado, sobre como Eduardo criança era esperto e cheio de sonhos. Mateus e Carolina escutavam tudo com atenção, descobrindo pedaços de uma história familiar que tinham sido escondidos deles a vida inteira. Era quase meio-dia quando um carro parou do lado de fora. Eduardo olhou pela janela e congelou. Era o carro do pai. Roberto Almeida desceu do veículo, o terno impecável contrastando brutalmente com o cenário de pobreza ao redor. Ele ficou parado por um momento, olhando para a casa onde tinha crescido. A expressão no rosto impossível de ler. Eduardo saiu para encontrá-lo. "O que você está fazendo aqui?" "Recebi uma ligação da empresa de construção, dizendo que você contratou eles para reformar essa casa." Roberto olhou ao redor, evitando olhar diretamente para a porta onde seus pais estavam. "Vim ver se você está realmente fazendo isso." "Estou. E não tem nada que você possa dizer para me fazer mudar de ideia." "Não vim para te fazer mudar de ideia." Roberto respirou fundo, como se as próximas palavras custassem a alma dele. "Vim para ver eles. De longe, só ver." Eduardo ficou em silêncio, estudando o pai. Havia algo diferente ali. Uma rachadura na armadura fria que Roberto sempre usava. "Por que de longe? Por que não entra e fala com eles?" "Porque não tenho esse direito." A voz de Roberto saiu baixa, quebrada. "Não depois de tudo que fiz. Ou melhor, de tudo que não fiz." Naquele momento, Carolina apareceu na porta. "Pai, vovó está perguntando se..." Ela parou ao ver o homem de terno. "Quem é esse?" Roberto olhou para a menina como se estivesse vendo um fantasma. Os olhos dele se encheram de lágrimas que ele tentou esconder virando o rosto. "Esse é seu avô", Eduardo disse, a voz neutra. "Roberto Almeida, meu pai." Carolina olhou de um para o outro, a inteligência nos olhos dela processando tudo rapidamente. "O que abandonou os bisavós?" A palavra "abandonou" atingiu Roberto como um tapa. Ele fechou os olhos, as mãos tremendo. "Carolina, volta para dentro", Eduardo pediu com gentileza. A menina hesitou, mas obedeceu. Quando a porta se fechou, Roberto finalmente falou. "Ela tem razão, é exatamente isso que eu fiz." Ele olhou para a casa, para as paredes rachadas, para o telhado remendado. "Eu os abandonei e gastei décadas tentando convencer a mim mesmo de que tinha feito a coisa certa." "E conseguiu?" Eduardo perguntou sem piedade. "Não, nunca consegui." Roberto enxugou os olhos com as costas da mão. "Toda vez que sentava naquela casa enorme e vazia, eu pensava neles. Toda vez que jantava sozinho porque estava ocupado demais para estar com a família, eu lembrava dos almoços simples na mesa daquela casa. Toda vez que comprava algo caro e desnecessário, eu me perguntava se eles tinham o que comer. Então por que nunca voltou? Por que nunca fez nada? Porque eu sou um covarde." A admissão saiu crua, dolorosa. Porque era mais fácil fingir que eles não existiam do que encarar o monstro que eu tinha me tornado. Porque eu tinha vergonha, não deles, de mim. Eduardo ficou em silêncio. Parte dele queria gritar, xingar, fazer o pai sentir toda a dor que tinha causado. Mas outra parte via um homem quebrado, finalmente encarando as consequências das próprias escolhas. Se você quer vê-los, entra. Mas se entrar, tem que encarar o que fez. Tem que pedir perdão. E tem que estar disposto a mudar de verdade. Roberto olhou para a porta, o medo visível nos olhos. "Eu não sei se consigo." "Então não merece nem estar aqui." Eduardo virou as costas e começou a caminhar de volta para a casa. "Espera." A voz de Roberto parou ele. "Me dá alguns minutos. Só alguns minutos para juntar coragem." Eduardo assentiu e entrou. Quando voltou para dentro, encontrou todos olhando para ele com expectativa. "Quem era?" Antônio perguntou, já sabendo a resposta. "Meu pai. Ele está lá fora. Quer entrar, mas está com medo." Beatriz se levantou devagar, apoiando-se na mesa. Ela caminhou até a porta e a abriu, olhando para fora. Roberto estava parado no meio da rua,
os ombros curvados, parecendo menor do que realmente era. Roberto! A voz dela foi firme, carregada de décadas de dor, mas também de algo mais. Algo que soava perigosamente próximo de esperança. Roberto levantou os olhos. Quando viu a mãe na porta, algo dentro dele finalmente se quebrou completamente. Ele deu um passo à frente, depois outro, as pernas bambas. Quando chegou perto, caiu de joelhos no chão de terra, as mãos cobrindo o rosto. Mãe, me perdoa. Por favor, me perdoa. Beatriz desceu os degraus tortos, apoiando-se em Luciana. Ela colocou a mão na cabeça do filho e naquele gesto havia tanto perdão quanto dor. Levanta, meu filho. Levanta e entra. Está na hora de voltar para casa. E enquanto Roberto se levantava, sendo amparado por Eduardo de um lado e por Antônio do outro, enquanto entravam juntos naquela casa humilde que guardava mais amor verdadeiro do que qualquer mansão poderia conter, algo antigo e quebrado começou a se curar. Não seria rápido, não seria fácil, mas era um começo. E às vezes, um começo é tudo o que a gente precisa. 3 meses se passaram desde aquele dia. A casa de barro não existia mais. No lugar, erguia-se uma construção simples mas digna, com paredes sólidas pintadas de branco, telhado novo que não vazava mais quando chovia, janelas com vidros de verdade e portas que fechavam direito. Por dentro, tudo tinha sido pensado para o conforto de Beatriz e Antônio. Piso liso para evitar tropeços, banheiro adaptado com barras de apoio, cozinha pequena mas completa, uma sala espaçosa com sofá confortável e uma televisão que eles ainda estavam aprendendo a usar. Eduardo tinha mantido a promessa. Cada detalhe, cada centavo gasto, tinha valido a pena quando viu os avós entrando na casa reformada pela primeira vez. Beatriz tinha chorado tanto que precisou sentar. Antônio, o homem de orgulho teimoso que nunca aceitava ajuda, tinha abraçado o neto e sussurrado um simples "obrigado", que valia mais que qualquer fortuna. Luciana agora trabalhava oficialmente como cuidadora dos dois. Chegava toda manhã com o sorriso de sempre. Preparava as refeições, organizava os remédios, fazia companhia. Mas mais que uma funcionária, tinha se tornado parte daquela família de um jeito que nenhum papel assinado poderia definir. Era a filha que eles nunca tiveram. Aquela que tinha enxergado o valor onde todos os outros viam apenas pobreza. Eduardo visitava os avós 3 vezes por semana, sempre levando Mateus e Carolina junto. Os adolescentes tinham criado um laço profundo com os bisavós. Carolina gravava as histórias de Beatriz no celular, dizendo que um dia ia escrever um livro sobre elas. Mateus tinha ensinado Antônio a jogar xadrez, e agora os dois passavam horas na mesinha nova, movendo as peças enquanto conversavam sobre vida. Clarice tinha voltado para casa depois de algumas semanas. Não por ter mudado de opinião, mas porque percebeu que Eduardo tinha mudado de forma irreversível. Ela tentou reconstruir o casamento, mas a distância entre os dois só crescia. Não havia brigas, não havia gritos. Apenas o silêncio frio de 2 pessoas que tinham escolhido caminhos diferentes. Alguns meses depois, assinaram os papéis do divórcio de forma civilizada. Eduardo ficou com a guarda compartilhada dos filhos, e ambos concordaram que era melhor assim. Roberto tinha voltado mais vezes à casa dos pais. Não morava ali. Não fingia que décadas de ausência podiam ser apagadas com algumas visitas. Mas estava tentando. Sentava com o pai para tomar café. Ajudava a mãe a regar as plantas que agora cresciam no pequeno jardim da frente. Pedia desculpas de formas diferentes a cada encontro, sabendo que nenhuma palavra seria suficiente, mas dizendo mesmo assim porque precisava. A relação entre Eduardo e o pai nunca mais foi a mesma. Havia uma rachadura ali que o tempo talvez amenizasse, mas nunca consertaria completamente. Ainda assim, eles conversavam, dividiam o mesmo espaço sem se ferirem, e isso já era mais do que tinham tido em toda a vida. Numa tarde ensolarada de sábado, a casa dos avós estava especialmente cheia. Eduardo tinha organizado um almoço para celebrar o aniversário de Beatriz. A mesa estava farta de comida simples, mas gostosa, feita por Luciana com a ajuda de Carolina. Mateus tinha decorado tudo com balões coloridos que contrastavam alegremente com as paredes brancas. Beatriz estava sentada na cabeceira da mesa, um vestido novo que Carolina tinha escolhido para ela, os olhos brilhando de felicidade. Ao redor dela, toda a família que por tanto tempo tinha sido negada. Eduardo e os filhos.
Roberto tentando encontrar seu lugar. Luciana servindo comida com o carinho de sempre. Antônio levantou um copo de suco, as mãos ainda trêmulas, mas firmes o suficiente. Quero fazer um brinde. Todos pegaram seus copos e ficaram em silêncio. Eu passei a maior parte da vida achando que tinha falhado. A voz dele saiu embargada, mas clara. Achei que tinha falhado como pai, porque meu filho nos deixou. Achei que tinha falhado como avô, porque não conheci meu neto crescendo. Achei que meu legado seria morrer esquecido numa casa caindo aos pedaços. Beatriz apertou a mão dele em cima da mesa. Mas eu estava errado. Antônio olhou ao redor, para cada rosto naquela mesa. Meu legado não é a pobreza que vivi. Não é a casa que perdi. Não é nem mesmo o filho que me abandonou. Ele olhou para Roberto, que baixou os olhos. Meu legado são vocês. Eduardo, que escolheu fazer o certo mesmo quando era difícil. Mateus e Carolina, que aprenderam que família vale mais que aparência. Luciana, que nos ensinou que bondade existe em gente comum. E até você, Roberto, que está tentando consertar o que quebrou. Lágrimas escorriam pelo rosto de todos na mesa. Então eu brindo pela família, pela verdadeira. Aquela que não desiste, que perdoa, que recomeça. Aquela que escolhe ficar mesmo quando seria mais fácil ir embora. Os copos se chocaram, e o barulho soou como música. Depois do almoço, enquanto os outros conversavam na sala, Eduardo saiu para o pequeno quintal onde Luciana estava lavando a louça na pia nova que ele tinha instalado. Luciana, ela se virou, enxugando as mãos no pano de prato. Senhor Eduardo, para de me chamar de senhor, somos família agora. Ele sorriu. Queria te agradecer, por tudo. Eu só fiz o que... Não, ele interrompeu gentilmente. Não diz que só fez o que qualquer pessoa faria, porque não foi qualquer pessoa que fez. Foi você. Você viu valor onde eu, cego pelo meu conforto, não via nada. Você cuidou deles quando eu nem sabia que eles existiam. Você me ensinou o que realmente importa na vida. Luciana sorriu, os olhos marejados. Eles me ensinaram também, sabe? Me ensinaram que dignidade não depende do tamanho da casa. Que amor não precisa ser anunciado em voz alta para ser real. Que cada dia é uma chance de fazer a coisa certa. Eduardo assentiu. Ficaram ali em silêncio por um momento, ouvindo as risadas que vinham de dentro da casa. Risadas de Beatriz, de Antônio, de Mateus e Carolina. Até Roberto ria, um som estranho vindo dele, mas genuíno. Você sabe o que é engraçado? Eduardo disse, olhando para a casa que tinha mandado construir. Eu passei a vida inteira morando numa mansão enorme, cheia de coisas caras, e nunca me senti em casa de verdade. Mas aqui, nessa casa simples, eu finalmente sei o que é pertencer a algum lugar. Luciana colocou a mão no ombro dele. Porque casa não é feita de paredes, senhor Eduardo. É feita de gente. E você encontrou sua gente. Ele sorriu, enxugando uma lágrima que teimava em cair. Encontrei mesmo. Naquela noite, quando todos já tinham ido embora e a casa estava silenciosa, Beatriz e Antônio se sentaram no sofá novo, de mãos dadas, olhando para as fotografias que agora decoravam as paredes. Fotos antigas ao lado de fotos novas. O passado conversando com o presente. A dor ao lado da cura. Você acha que a gente merece tudo isso? Beatriz perguntou baixinho. Não sei se merecemos. Antônio apertou a mão dela. Mas sei que estamos gratos. E sei que de alguma forma estranha toda aquela dor valeu a pena, porque nos trouxe até aqui. Beatriz encostou a cabeça no ombro dele. Nosso neto é um homem bom. É, muito melhor do que nosso filho foi. Antônio fez uma pausa. Mas talvez nosso filho esteja se tornando um homem melhor também. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. E ali, naquela casa simples, mas cheia de amor, 2 idosos que tinham passado anos esquecidos pelo mundo, finalmente descansaram em paz. Porque tinham aprendido que o valor de uma vida não se mede pelo que você tem, mas por quem está disposto a ficar ao seu lado quando você não tem mais nada. Eduardo tinha perdido a esposa, tinha se afastado do pai, tinha virado as costas para uma vida de aparências vazias, mas tinha ganhado algo infinitamente mais valioso. Tinha ganhado uma família de verdade. Tinha ganhado a si mesmo de volta. Tinha aprendido que sucesso não é quanto você acumula, mas quanto você é capaz de dar. E naquela noite, enquanto dirigia de volta para casa com os filhos no banco de trás conversando animados sobre os bisavós, Eduardo finalmente entendeu o que significava ser rico de verdade.
Não era ter dinheiro no banco. Era ter gente para abraçar. Era ter histórias para contar. Era ter uma razão para acordar todo dia e ser melhor do que você foi ontem. Era ter encontrado, depois de tantos anos vivendo na escuridão, a luz que sempre esteve ali, esperando apenas para ser vista.